Fala galera, chegamos então ao segundo episódio dessa terceira temporada de The Walking Dead Daryl Dixon, o episódio intitulado A Oferenda, que consegue manter o que eu já tinha tido de opinião do primeiro episódio, tá? Esse segundo episódio aqui, ele começa realmente a nos apresentar e desenvolver o que está acontecendo ali na Espanha, e principalmente o que está acontecendo em Solaz del Mar, e também qual é o grande conflito que vai se iniciar dessa temporada, o que há de problema ali. E por que ele consegue, tá, pra mim, assim, ser também um episódio sólido como foi o primeiro? Porque ele tá com muita calma, dentro dessa estrutura toda para desenvolver essa história, conseguindo apresentar os personagens, ele tá conseguindo, né, adiantar, assim, a trama, e tá pegando, inclusive, dois pontos que são muito importantes, já do primeiro episódio, pegar algo que eu falei semana passada, tá? Esse soft reboot, agora com a Carol ao lado do Daryl, fazendo sim, verdadeiramente, né, a série de Daryl e de Carol, eles introduzem algumas subtramas importantes ali, tanto para Daryl quanto para Carol. E dentro disso tem um aspecto que está sim sendo trabalhado desde o começo dessa série spin-off, que é o merecer ser feliz, que se amplificou na primeira cena já dessa temporada, quando tá o Daryl e Carol ali, caminhando lá pelaquela pontezinha de pedra e tudo mais, onde eles conversam assim, ó, ficar lutando, ficar indo de um lado pro outro. Isso realmente é viver? Os dois têm esse sentimento ali. Os dois já têm também uma idade avançada e os dois já passaram por tanta coisa, tantas perdas principalmente, né, nesse mundo todo pós-apocalíptico, que esses fatores eles são muito mais importantes já na sua cabeça e isso vai trazendo sim, cara, uma tentativa de encontrar esse caminho para o que seria uma possível felicidade nesse contexto de mundo em que eles estão. Dentro disso, a gente tem ali já a apresentação desses personagens, onde a gente já tem também o Antônio, que é o personagem que vai se aproximar da Carol, e fica muito claro assim também na primeira cena, né? Porque vamos falar a verdade, cara, o cliffhanger da semana passada, com o Daryl chegando, a Carol não estando lá, tudo mais, o que pode ter acontecido com ela. Acho que ninguém ficou preocupado, porque tanto o trailer quanto o clipe do segundo episódio já mostravam os dois juntos. Então não tinha como tu ficar com uma grande preocupação, que aquele cliffhanger realmente era para te trazer um suspense, uma possível perda da Carol, o que poderia ter acontecido com a Carol. E eu gostei muito que a Carol estava justamente observando duas pessoas no meio de todo esse caos, no meio de todo né, esse turbilhão, tendo um princípio de uma vida simples, um momento feliz. E ali a gente é apresentado ao Roberto e a Justina. E dentro disso, cara, bate também algo no Daryl de não se intrometer. E esse ponto, né, a gente tem uma posição clara da Carol durante o episódio inteiro, e a gente tem uma posição clara do Daryl no episódio inteiro, que já tinha sido colocado no primeiro episódio também. E agora, como eles estão dentro de uma nova comunidade, dentro de novas pessoas, e principalmente dentro de uma nova cultura, uma maneira de viver, sobreviver e acontecer, a Carol tá, sim, com a ideia de vamos ajudar as pessoas, isso aqui que está acontecendo não está certo perante os meus olhos. E o Daryl, vamos parar de lutar a luta dos outros, vamos lutar a nossa luta, nós não temos que nos meter na maneira como essas pessoas vivem, sobrevivem e acontecem e tudo mais. E teve uma resposta para isso, né? A resposta lá, quando depois que o Federico dá realmente o discurso na frente do Guillermo, né, o futuro rei da Espanha, aquela coisa toda, sobre as tradições, sobre o voltar, algo que o Federico fala também pro Daryl num momento, né, sobre o que aconteceu no passado, sabe? Depois ele fala isso pra Carol logo depois do jantar também. Quando levanta, tá, aquela personagem lá que pede pra Justina, né, traduzir o que ela quer falar pra Carol e simplesmente coloca sobre justamente essa é a nossa maneira de viver, essa é a nossa maneira de sobreviver. Quando tu achar uma outra maneira, venha e fale. Ali bate num ponto, cara, que é muito curioso, assim, ó. Porque em vários momentos, sabe, desde que o canal aqui realmente existe dessa forma,
né? Não existe daquela outra forma que eu não gostava. E a gente tá cobrindo The Walking Dead, né? A gente, quando eu falo, pô, eu, o Henrique, eu e o Minato, pô, já teve o Katai, já teve o Jean aqui. Teve um ponto que a gente sempre acaba chegando para conversar junto com vocês, porque isso também bate muito na opinião de muitos de vocês, assim. Quando esses personagens chegam numa comunidade que parece que está estabelecida, algo começa a acontecer, algo começa a ruir. Eu achei muito curioso quando uma personagem levanta para aqueles dois recém-chegados ali, e principalmente uma desses dois começa a questionar a maneira que tudo está acontecendo, a maneira como as coisas realmente têm a ordem para funcionar em Solas Del Mar, por que que a aliança é tão importante para eles, o que que era antes da aliança, o que acontece depois da aliança, e isso tem um preço a ser pago, e esse preço a ser pago é um preço horrível, mas é o preço que a comunidade acha a maneira de fazer aquilo ali funcionar. Ou seja, dentro dos prós e contras, independente da questão de valor, a maneira como eles acham. E quando aquela personagem levanta e fala, aquela um monólogo inteiro para Carol ali, não tem como não lembrar dessa questão assim. Quando os personagens chegam numa comunidade pré-estabelecida já, que aparentemente está em paz, está tranquila, algo começa a ruir. E isso me bateu muito em tudo que tá falado ali, tanto pelo Federico, quanto depois por aquela personagem ali, que desculpa, cara, não lembro o nome daquela personagem ali. E eu achei esse ponto muito importante, assim, que é um para-te quieto. No vamos revolucionar algo que, na verdade, a Carol e o Daryl estão há poucas horas ali. O Daryl não quer se intrometer em absolutamente nada que está acontecendo ali, porque isso não diz respeito a ele. Independente da questão toda de justiça, independente daquela questão de prós e contras, independente da questão toda de valor. A Carol quer realmente, cara, colocar o que ela vê como certo, porque ao mesmo tempo ela tá vendo o sofrimento que tá causando em algumas pessoas e principalmente na questão toda do porquê que o Roberto e a Justina estavam querendo fugir dali. Então é muito interessante, cara, o quanto que esse episódio ele traz essa discussão novamente. E pra mim isso tudo funciona, mesmo que a gente tenha pouca ação. Porque o personagem ele, né, do Guillermo, eu vou falar, o Alcatraz, né, que é esse tal grupo falado ali. A gente tem os bandoleiros lá, né, os bandidos que obviamente estão ao mando do Guillermo, que é quem, né, o Daryl enfrenta naquele começo de episódio ali para conseguir ajudar o Roberto e a Justina. Depois é toda aquela parte final. Cara, o episódio tem pouca ação. E a ação que tem, eu gostei muito, principalmente da ação do final. Porque a ação do final mostra o Daryl fazendo tudo o que é necessário para que se mantenha a salvo o que é o mínimo de esperança que eles têm. Não é só questão de ajuda ali, naquele momento que a comunidade toda está fazendo para que a Carol realmente se recupere. Tem um algo a mais. E esse algo a mais está, né, a perigo. Que é o conserto do barco, que é essa possibilidade deles voltarem para casa, que é esse objetivo completo que tem de Daryl e de Carol de voltar para casa. Então, esse é um ponto também importante do episódio, que ele coloca a ação bem pontuada, mas para mim ele executa muito bem a ação, porque essa série, aí que tá. A segunda temporada, cara, é um algo à parte. Ela é um erro dentro de Daryl Dixon já. Porque a gente tem 2 horas de terceira temporada, que pra mim são melhores do que toda a segunda. Eu já tinha falado isso na semana passada no primeiro episódio, né? 55 minutos eram melhores que as 6 horas da segunda temporada. A segunda temporada, cara, é um erro assim, ó, que só cresce, e pra mim só vai crescer à medida que essa temporada for avançando. Por quê? A história, cara, ela tá se desenvolvendo. Ela não vai chegar e agradar todos os fãs de The Walking Dead que estão já há 15 anos e entramos nas spin-offs, e por que que essa história acontece assim, vale a pena contar essa história, personagem, não sei o que, não vai agradar, tá? Mas dentro do que eles querem contar, essa terceira temporada, ela tá ainda muito coesa. E por que coloco ainda? Porque a gente tem mais 5 episódios. 5 episódios, são 7 nessa terceira temporada. Matemática, divulgando não é meu forte. E a gente tem mais 5 episódios, tem mais 5 horas, então obviamente que pode acontecer tropeços nesse caminho aqui. Mas a estrutura, cara, ela tá muito bem colocada. Eu acho que eles apresentam muito bem com calma,
né, o que acontece em Londres. De Londres eles apresentam um bom personagem, coadjuvante, que é mais o personagem que a gente tem a perda, que é assim como aconteceu lá com o Nash, assim como aconteceu com o Okafor em The Ones Who Live, né? O Julian, ele dá também esse sentimento agora, aqui em Daryl Dixon, de perda do personagem tão brevemente, um personagem que poderia, né, oferecer mais ainda na história. E isso é bom, cara, esse sentimento é bom, entendeu? Ou seja, funcionou o personagem, tu fica com aquele gosto demais. Tu apresenta muito bem essa relação novamente, que é o coração pulsante da série, com Daryl e com Carol. E agora tu começa a entrar realmente nessa história da Espanha. Então, o maior problema para mim é se as coisas estivessem aceleradas. O maior problema para mim é se tu não tivesse ali já motivos que tu tá encontrando nesses personagens todos coadjuvantes que são uma penca. Pô, a gente tem o Federico, a gente tem a Paz, que é uma personagem bem interessante também, e principalmente o que ela tem desse relacionamento lá com a possível nova rainha da Espanha, né, que tá colocada como esposa do Guillermo aí nesse episódio. Pô, tu tem o Roberto, tu tem a Justina. A Justina parece muito esse fio que vai levar a Carol realmente para ultrapassar qualquer, né, senso de cuidado com a situação e também ir atrás para ajudar o que precisa ser feito dentro desses prós e contras, do que é certo, do que é errado, da maneira como está funcionando toda a estrutura da aliança ali para resgatar, né, a nova oferenda. Então, se tivesse realmente tudo acelerado, como estava na segunda temporada, tivesse simplesmente personagens sendo jogados e sem, sabe, muita justificativa do porquê que tá acontecendo assim, com reviravoltas mirabolantes que não fazem sentido nenhum na real, com coisas que nem foi mostrada, né, em imagem na série, e daí não, mas isso aconteceu como, que, quando que eu não vi que isso aconteceu, porque tu não me mostrou. Esse pra mim seria o maior problema, tá? Mas lembrando, cara, não vai ser algo que vai agradar a todos os fãs de The Walking Dead. E, pra mim, não tem também, assim, cara, um grande problema. Por quê? A partir do momento onde chegou The Ones Who Live, aconteceu daquela forma, chega a tal parte da segunda temporada de Daryl Dixon também, sobre quem voltou, e não existem as conexões, algo que já tinha sentimento pra mim, ele ficou cada vez mais forte e claro para também com que eu, fã de The Walking Dead, aproveite os spin-offs. Não esperar as conexões. Não, as histórias elas têm que funcionar dentro do seu próprio contexto, dentro do seu próprio mundinho, dentro do seu próprio universo. Porque assim, talvez realmente as histórias elas encaixem melhor do que ficar esperando essas conexões, porque não é realmente a ideia que está acontecendo dentro das estruturas todas. Não é. A não ser elementos bem pontuais. Então, não é. Então, vamos curtir essa história que, lembrando, é uma história única, 7 episódios na terceira, 8 episódios na quarta temporada, para a gente começar a ver e imaginar o que pode ser esse futuro todo. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam sobre esse segundo episódio aqui. Logo mais tem sim um vídeo com o trailer pra gente já começar a teorizar o que vai acontecer no terceiro episódio. Live hoje, domingo, 8 horas da noite, ao vivo aqui no canal. T04, viva o sonho aqui.